apresentação e já pode começar. E esse pode? Esse aqui fica com você, ó. Esse aqui é aquele que Vou internar. é, Mas qual que tem o laserzinho? esse aqui. Isso aqui? É o de baixo? É o de cima, você mantém pressionado e mexe no espaço. Ah, e aí para passar. Para passar o... E volta de baixo. Ah, perfeito. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos, a todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário dedicado ao público 60+, oferecido pelo Departamento de Ciências Atmosféricas. Primeiramente agradeço o doutor Leonardo Domingues, eu já errei sobrenome no e-mail, já vou errar o nome aqui, por ter aceito o convite de apresentar essa palestra, cujo tema é muito interessante, né, para quem mora aqui em São Paulo. Agradeço ao Richard pela ajuda e apoio nos bastidores para que essa transmissão ocorra de forma agradável para todos, ao público presente aqui e quem está acompanhando também pelo YouTube. Espero que o som lá esteja bom e, ao final, aqui o povo presente, se quiser fazer perguntas ao longo da transmissão, pode, né, Léo? Pode, claro. E quem estiver no YouTube, a gente faz as perguntas para ele no final da palestra, tá? Então, Léo, a palavra é sua. Obrigada. Imagina. Bom, boa tarde. Acho que foi os dois microfones. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite da Márcia. Eu acho sempre muito legal falar sobre um pouco daquilo que a gente faz e tentar chegar à população de maneira mais vasta possível. Há uns 3 meses eu tive a experiência de dar um seminário para crianças de 3, 4 anos. E fico feliz de agora ir para uma idade um pouquinho maior. E espero que seja do agrado de todos. Vocês podem me interromper. Meu nome é Leonardo. Sou doutor aqui pelo IAG. Sou pós-doutorando agora. E esse foi um tema do meu último projeto de trabalho, mais ou menos. Não vou apresentar nenhum resultado dele, mas vai ser mais uma apresentação de motivação, de introdução ao assunto. Então é isso, vamos começar. Perdão, eu acho que eu esqueci de uma coisa aqui. Ai, não acredito. Tá tudo bem, Richard. Não tá. Eu esqueci de fazer a transição, perdão. Ai, tá tudo bem. Bom, o título ficou então como o efeito da vegetação na regulação da temperatura do ar em áreas urbanas. Muito do que a Márcia mesmo falou é um tema muito sensível para a nossa região, temperatura, áreas urbanas. A gente teve recentemente semanas muito quentes aqui em São Paulo, né, de uma onda de calor. E a ideia aqui é apresentar um pouco como que a vegetação pode ser um mecanismo de adaptação a essas temperaturas que estão ficando mais altas. Bom, aqui tem 2 fotos que para mim tem muita cara da minha ideia do que é a vegetação urbana, do quão sagradas são essas regiões, no sentido de que basta uma caminhada de 5 minutos, numa hora quente do dia, que a gente procura uma sombra, que a gente tenta descansar embaixo de uma árvore. A vegetação funcionando como um visual, né, visualmente agradável, a temperatura agradável, trazendo paz de espírito, atividades físicas. Então, assim, ela tem uma componente muito ampla. Inclusive, tem estudos que falam sobre qualidade psíquica, né, mental, psicológica ligada ao verde, à natureza, à presença desses elementos. Então, como que era a motivação? Pensando assim de maneira ampla, na cidade, então vamos considerar que a gente está aqui, né, na cidade de São Paulo. A gente vai ter uma transição para a nossa região, indo para a Serra da Cantareira, que vai ter uma presença menos urbanizada, e a gente vai ter assim florestas
um pouco mais distantes, mais preservadas. Em cada uma dessas florestas, as que estão dentro de áreas urbanas, as que estão próximas às áreas urbanas, a gente pode citar tanto a Cantareira como a Serra do Mar, como as florestas, né, preservadas, a Mata Atlântica na Serra do Mar, como um bom exemplo aqui para São Paulo, elas desempenham serviços, elas auxiliam o ecossistema, né, com alguns serviços gratuitos, que a preservação deles, por si só, já traz essas benfeitorias. Então, por exemplo, a gente pode citar que nas florestas urbanas, elas contribuem tanto para manter o ar mais limpo, como barreira à poluição do ar dos carros, sombra diretamente, como na foto anterior. Ela traz vida silvestre para as áreas urbanas, né? Entre outras questões ligadas à recreação, atividades físicas. As florestas próximas a São Paulo, como por exemplo, eu estou citando Cantareira não à toa, né? Porque é justamente essa floresta preservada ali na bacia do Jaguari, na região de Extrema, que a gente tem todo o interesse porque abastece nossa cidade, né? Com água. Então a regulação térmica, a preservação desses mananciais que produzem água para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, é fundamental. Então também ajuda a manter o ar mais limpo, a abastecer a água, a reduzir enchentes, reduzir a erosão do solo, produzir madeira. Enquanto as florestas, pensamos de maneira ampla na Mata Atlântica, ou na floresta tropical, como a Amazônia, né, muito ligada ao armazenamento de carbono, de biomassa, geração, né, de vapor d'água que acaba sendo transportado aqui para São Paulo e outras regiões, né? A gente chama isso de reciclagem de precipitação, né? Esse vapor produzido pela floresta trazendo precipitação para outras regiões remotas do Brasil. E claro, medicina, madeira, biodiversidade, assim, a lista é vasta, então isso aqui é só motivação de fato. Então, para começar a falar de temperatura, a gente precisa então falar sobre as diferentes temperaturas que eu vou apresentar nesse seminário. Então, a temperatura que a gente costuma ver é a que está no celular, a que está no nosso carro, ou essa que está aqui nesses relógios que tem ao longo da cidade. Essa é muito da maneira com que a gente tende a ver a temperatura. A gente tem outros termômetros também, como esse termômetro de Galileu, muito bonito. Mas, assim, na meteorologia, a gente acaba precisando padronizar essas medidas como uma maneira de evitar que alguns efeitos, né, como, por exemplo, do superaquecimento que a gente tem nesses painéis nesses relógios que são pretos para proteger o trânsito, né, mas que superaquecem. Então, já fica aqui que quando você estiver passando pela Paulista e está dando 42 graus, não está 42 graus, está mais frio que isso. Ele superaquece, o sensor dele acaba dando uma temperatura mais elevada do que está acontecendo. Então, a medida padrão da meteorologia, ela ocorre, né, nas estações meteorológicas, que são localizadas em regiões gramadas, cercadas, pintadas de branco, ventiladas. Tem toda uma série de critérios que a Organização Mundial de Meteorologia recomenda para a implementação desses termômetros. Em geral, essas medidas são padronizadas na altura de 2 metros, para você poder comparar com outras regiões, né? Porque se cada um colocar numa posição, pode dar uma diferença. Então, quando eu me referi à temperatura do ar para a meteorologia, pensa nisso, que elas são vindas de uma estação meteorológica, branquinha, bem ventilada, uma região gramada, sem outros efeitos. Não pode ter um prédio do lado sombreando, ela tem que estar numa região aberta. Uma série de critérios. Só que, se a gente pensar nessa escala de aplicação, quantos termômetros a gente precisaria ter para entender mais ou menos como varia a temperatura na nossa cidade, nosso bairro? A gente tem, então, essa vantagem com o termômetro de você ter uma medida confiável, padronizada, de alta qualidade, mas a gente perde a resolução horizontal. Então, se você fazer esse exercício, estiver caminhando pela cidade, certamente você vai passar por regiões, você vai sentir o ar um pouco mais quente, uma região um pouco mais fria, porque a gente tem uma série de elementos climáticos que estão acontecendo, ligados à topografia, à vegetação,
a circulação, a percepção térmica que a gente tem, mas a gente usa em meteorologia muito do artifício das medidas de satélite. Então, eu fiz aqui peguei essas imagens da internet para mostrar um pouco do que é uma variável que eu vou falar bastante nessa apresentação, que é a temperatura de superfície, que ela é diferente da temperatura do ar. Ela é uma temperatura que vai estimar essencialmente a temperatura da superfície desses corpos, né, que aqui está chamando de skin temperatura, né, skin é pele em inglês, então essa temperatura bem superficial, ligada à emissividade de cada um dos corpos, e o satélite que ele vai reconhecer vai ser uma irradiância terrestre de onda longa, né? Que pode, evidentemente, sofrer uma série de atenuações, mas a gente, através de uma equação que representa essa relação entre radiação e temperatura, a gente consegue estimar essa temperatura de brilho, essa temperatura de superfície, baseado em medidas que a gente emite de radiação terrestre para a superfície. Esse gráfico aqui tem um pouco desse intuito de falar, mas e aí, como que elas se relacionam, né? Essa figura foi produzida por um doutorando aqui do IAG, chamado Rodrigo Lustosa. Ele utilizou imagens de satélite e de outras estações de superfície aqui na região metropolitana de São Paulo, por um período aí de 2008 a 2020, então 13 anos de dados. E no eixo X desse gráfico, a gente tem a temperatura do satélite, e no eixo Y, a temperatura do ar, igual a gente mede aqui com essas estações. E essa reta que tem ligando um ponto ao outro, a gente chama de reta 1 para 1. Se essas medidas fossem iguais, todos os pontos estariam em cima dessa reta. Então, o fato de a gente ter uma grande concentração de pontos próximos dessa reta é um indicativo de que elas são bem correlacionadas, ou seja, a gente pode falar de uma maneira mais ampla sobre temperatura que elas estão seguindo um padrão parecido. Evidentemente, a gente vai encontrar pontos aqui e acolá que elas não concordam. Não é o meu intuito aqui explicar essa variação, mas apenas que vocês acreditem em mim que a temperatura do ar e a temperatura do satélite, apesar de diferentes, elas têm um comportamento, um padrão parecido. Ok? Ah, não. Deixa eu voltar, isso mesmo? Isso. Não consegue, coitado. Bom, antes de entrar na parte urbana por si só, eu vou trazer um trabalho aqui também do nosso grupo de trabalho aqui da USP, do Rafael Abreu, doutor, recém-formado, tem menos de um ano aqui, menos de um ano, tenho certeza, mas assim, próximo disso, que estimou através de um monte de... Então, essas estações que eu mostrei no slide anterior, essas aqui, a gente tem uma rede de estações espalhadas pelo Brasil. Não sei o quão familiarizados vocês estão com esses locais, né? Então a gente tem o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET, o ICEA eu não lembro, desculpa, e tem a estação do IAG, a única estação isolada do IAG aqui em São Paulo, mas assim, algumas estações espalhadas nessa região sudeste expandida, que a gente chama. E o Rafael fez um trabalho muito interessante, muito simples de mostrar. Porque o que ele estava querendo ver são esses mecanismos que alteram a temperatura. Então, por exemplo, a gente vai para Campos do Jordão passar frio, não é? Por quê? Porque Campos do Jordão é uma região que está mais alta. Então, a gente imagina que a altitude vai ter um efeito com a temperatura. E, de fato, esse é um padrão muito conhecido. A queda da temperatura com a altura, que é o que essa figura aqui mostra. Então, a temperatura que está aqui no eixo Y, ela tem um padrão que cai quando você aumenta a altitude. Isso acontece tanto nessa reta vermelha quanto nessa azul, que é a temperatura máxima e a mínima diária. Esse é um padrão bastante conhecido de um dos mecanismos. A gente também vai ter os efeitos da latitude, então quanto mais ao norte a gente for, né, mais quente vai ficando. Também vai ter o efeito da longitude, mas o que eu quero mostrar aqui é o efeito desse gráfico aqui, ó, temperatura por esse índice chamado NDVI. NDVI, para a gente simplificar, é uma medida também baseada em sensoramento remoto de satélites, que normaliza uma diferença em duas bandas da vegetação. O que ela vai mostrar? A mensagem que eu quero é, quanto maior o NDVI, que vai de 0 a 1, mais vegetação tem numa região.
Quanto mais próximo de zero, mais próximo de uma região aberta sem vegetação. Então, aqui, por exemplo, tem algumas fotos, né, algumas imagens de satélite, com o NDVI variando de 0 a 0,7. A gente nota, por exemplo, que essa estação aqui, INEMET 37, que fica aqui no Paraná, ela está bastante circundada, né, nesse raio de 3 km por uma área mais verde, mas a gente consegue ver que os outros menos, esse aqui ainda menos, o ICE 03, que é aqui próximo de São Paulo. E, então, assim, esse índice, o NDVI, ele vai mostrar essencialmente onde tem mais vegetação. Claro, ele não vai diferenciar necessariamente se é uma gramínea bem desenvolvida, uma árvore com poucas folhas, mas assim, onde tem mais vegetação. E o que ele consegue mostrar, e a gente imaginava que sim, mas ele conseguiu mostrar de maneira muito clara, com uma relação linear, é que quanto maior o índice de NDVI, usando toda essa área aqui, menor a temperatura do ar mínima e máxima, mas o efeito principalmente na mínima. O que dá um indicativo, né, olhando assim, regiões muito, né, é uma área grande, né, regionalmente falando, que a gente consegue ver um efeito da vegetação. Mas isso aqui ainda não é localizado nas regiões urbanas, isso aqui é só um tempero daquilo que a gente tem observacional. Próximo é o de baixo. Isso. Aqui é também um resultado de um trabalho. Quando eu falo de colegas, são pessoas que fazem parte do mesmo grupo de um laboratório com o qual eu faço parte, que estuda o clima e a biosfera. Essa aqui é da minha colega Rayane Vanderlei, que eu também sou coautor desse trabalho. A gente utilizou medidas de satélite do Landsat para um ano. O Landsat é um satélite que mede a temperatura, como eu estava falando, essa temperatura de superfície. E através de um índice muito simples, que é através de uma caixa de 120 por 120 metros, a gente conta quantos por cento dessa caixa tem árvore, tem vegetação, floresta, né? E o quanto não tem. Então, de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, menos floresta, mais próximo de 1, mais floresta. É um índice que a gente chamou de índice de antropização. E assim, eu estava falando aqui, né, mostrei que a latitude modifica a temperatura, a altitude modifica a temperatura. Então, para garantir que a gente só vai ter um efeito da vegetação, foi feita uma correção em cima desses dados do satélite. Se eu não me engano, da altitude eu tenho certeza, mas eu não lembro as outras correções que a Rayane fez, para tentar garantir que a gente diminuiu ao máximo o efeito das outras contribuições que não a vegetação. E o que a gente conseguiu ver foi um padrão bastante bem comportado de que quanto maior o índice de vegetação, né, o menor o índice de vegetação, maior o índice de antropização, então 100% aqui significa que está totalmente desmatado. Essa região aqui verdinha mais clara, que é uma região totalmente desmatada. Então, quanto maior esse valor, maior a temperatura do ar. Mas, além disso, tem uma relação relativamente bem representada por uma reta. E o que a Rayane encontrou para essa região que fica aqui na Serra do Mar, esse transecto que vocês estão vendo vermelho, fica aqui, ó, na região da Mata Atlântica. Então ela pegou uma região justamente que tem uma área preservada e uma que está desmatada, para ver esse efeito. E a gente encontrou que mais ou menos 1/4 de desmatamento aumenta 1 grau a temperatura. Então, cada 25% da superfície, temperatura de superfície. Aquela temperatura de satélite que eu estava mostrando para vocês. O que é bastante interessante, porque não apenas é um valor simples, como dá uma ideia de que quanto melhor e mais bem preservada é uma região, mais a gente consegue manter essa temperatura do ar média de superfície mais baixa. Perfeito. Bom, aí eu vou, então agora eu começo a tentar adentrar essa área urbana, né? Então aqui eu estou trazendo algumas figuras que vai ser uma imagem termal, né, de que vai visualizar esse efeito da radiação no infravermelho térmico. E aqui a gente tem essa imagem que todo mundo conhece, que é esse cachorrinho, né, que representa a cidade de São Paulo. E aqui do lado esquerdo, desculpem, a gente tem a vegetação, que quanto mais verde, mais bem preservada, quanto mais vermelho, mais próxima a uma área urbana.
E quando a gente olha a temperatura aparente dessa temperatura de superfície do satélite, isso aqui é uma figura antiga, viu? De 99. Mas, assim, para essa área, com essa escala, foi o melhor que eu encontrei. A gente vê uma correlação muito grande entre as áreas mais frias, aqui na região de Parelheiros, né, mais bem preservado, aqui na região norte, um pouquinho na região leste, mas essa mancha vermelha aqui forte, né, de 31,5 na temperatura de superfície, para esse dia, para esse horário, né, é uma passagem do satélite, não é uma média, a gente vê como a cobertura vegetal, a falta dela, deixa marcas muito fortes na temperatura de superfície. Mais recentemente, essa é uma eu esqueci de colocar aqui a referência, mas é um trabalho de uma doutoranda da FAO, chamada Luciana Ferreira, que trabalha com a professora Denise. Aqui tem duas imagens termais, aqui tirado do Parque Trianon, então a gente consegue ver exatamente a vegetação mais fria, as faces dos prédios que estão sombreadas mais frias, as que estão recebendo radiação diretamente, vermelhas mais quentes, mais quentes, né? Não só a cor, como a temperatura mais quente. E o efeito, por exemplo, né, de um estacionamento aqui na rua Peixoto Gumide, que estava sem um carro, então recebendo radiação direta no asfalto, e o sombreamento debaixo de um carro, né, para ver esse contraste desse efeito, temperaturas que ultrapassam 40 graus Celsius da temperatura de superfície, não temperatura do ar. Dessa forma, o que a gente começa a imaginar é que uma árvore, né, uma vegetação, ela consegue trazer essa atenuação da radiação solar incidente, que fica absorvida nas folhas, parte refletida, por isso que a gente vê elas verdes, mas assim, parte absorvida para fazer fotossíntese, e que essa atenuação faz com que a temperatura embaixo da árvore fique menor do que uma região asfaltada adjacente, né? Então aqui, evidentemente, esses valores são apenas assim, ilustrativos, né? Não necessariamente sejam as médias, mas se você tem, então, embaixo da árvore está mais frio, fora desse feixe protegido pela árvore, mais uma região gramada, também é mais frio do que a sombra provida por uma árvore, só que no asfalto. E um asfalto livre, então, ainda mais quente, né? Então aqui fica bem assim, representado esse efeito esperado da vegetação numa área tipicamente urbana. Mas isso tudo ainda muito esquemático, ainda não numérico, né? Dessa forma, a gente vai começar a introduzir esse conceito que provavelmente vocês já ouviram falar, de ilha de calor urbana, mas o que a gente tem é que, se você pegar um corte assim, de uma cidade como São Paulo, a gente vai ter uma região bastante urbanizada, densamente urbanizada, áreas como a cidade universitária, por exemplo, que você tem bastante vegetação viária, áreas mais suburbanas, que você também vai ter mais árvore, menos urbanização, até as regiões mais distantes, bem vegetadas, né? E se a gente observar a temperatura do ar dessas regiões, né, acima desse dossel vegetal, né, acima das árvores, e aqui acima da região urbanizada, a gente vai ver um claro perfil de que ela aumenta nas regiões mais urbanizadas e ela é mais fria nas regiões menos urbanizadas, ou que são mais vegetadas. Então, vem aqui, né? Então, eu tenho um defeito que eu coloco muita informação nos slides. Então, assim, não se assustem, eu vou com calma. Então, aquela figura é nada mais nada menos do que essa aqui, novamente, só que aqui com dados, né, com medidas. Essa é uma figura que foi desenvolvida pelo Ock, né, um cara que publicou muita coisa na área de micrometeorologia, nesses efeitos, que tem um livro clássico, um livro texto aqui no nosso departamento. E aqui tem essa comparação interessante, porque esse mapa vai mostrar essas curvas contínuas são a temperatura do satélite, a temperatura de superfície. E o pontilhado é a temperatura do ar. Então, e dividido por dia e a noite. Então, nota que durante o dia a temperatura de superfície é muito maior que a temperatura do ar. Em ambos os lugares, a gente vai ter uma assinatura de que as regiões urbanas têm maior temperatura. Mas esse processo, esse mecanismo é mais facilmente de se ver na temperatura de superfície. E ainda mais bem comportado à noite.
Tanto que quando a gente fala de ilha de calor urbana, geralmente a gente mede essa intensidade à noite. Que a gente pode ver claramente que as regiões que aqueceram mais durante o dia, elas emitem mais radiação à noite e elas deixam o ar mais quente. Então, mesmo depois que o sol se pôs, o calor armazenado nesse dossel urbano faz com que a temperatura do ar nessas regiões sejam mais quentes. Então, assim, mesmo à noite, o alívio nessa amenização da temperatura ela é muito maior nas regiões rurais e suburbanas do que nas regiões no centro da cidade, por exemplo. Aqui também é uma figura do Ock, né, que mostra aqui o núcleo de uma cidade e aqui o efeito de um parque. Né? A gente nota enquanto o núcleo da cidade está com um aquecimento de 8 graus Celsius com relação a uma média, o parque está 4 graus mais frio. O que novamente dá essa ideia de que regiões verdes urbanas realmente são eficientes mecanismos de amenizar a temperatura, principalmente as temperaturas máximas. Bom, agora partindo para o lado direito. Né? O lado direito é um trabalho do professor Amauri, do grupo de meteorologia. Esse é um artigo de 2020, que compara medidas feitas aqui em cima. Aqui nesse nosso telhado, aqui em cima tem uma estação meteorológica. Então, isso aqui é o que uma imagem vista de cima representa. Então, aqui está a Marginal Pinheiros, a Raia Olímpica da USP. Essa é toda a visada que a gente tem, né, da nossa região aqui do IAG. Onde está verde, que tem mais árvore, onde as áreas construídas. E ao lado é uma estação que fica em Itutinga, no núcleo da Serra do Mar. Do Parque da Serra do Mar, no núcleo de Itutinga. Então, é uma região muito mais bem preservada, muito mais verde. E aí, eles medem a temperatura do ar nesses dois lugares, continuamente. Então, assim, esse gráfico aqui, um pouco desafiador, mas vamos lá. No eixo X é a hora do dia. No eixo Y é o mês. Então, assim, estamos aqui em outubro. Vamos começar aqui em outubro. Então, significa que quanto mais vai avançando a hora do dia, partindo da meia-noite até a meia-noite, a gente vai vendo que a temperatura vai aumentando, chega no máximo aqui às 3, 4 horas da tarde, depois essa diferença diminui. O que é esse valor que está mostrado? É a temperatura do IAG menos a temperatura de Itutinga. Ou seja, a gente só está vendo valores positivos, o que já entrega que a temperatura do ar no IAG, que é uma região que até tem mais árvore do que a média de São Paulo, é mais quente, recorrentemente mais quente que a temperatura de Itutinga, que é lá no Parque da Serra do Mar. Essa diferença, ela tem o que a gente chama de ciclo diurno, ela é máxima um pouquinho antes do pôr do sol, que é essa reta vermelha, que ela não é reta, porque de acordo com a época do ano, o dia é mais longo ou mais curto, então por isso que ela varia um pouquinho. Então, ela é máxima entre as 3 horas da tarde até o ocaso, e ela varia também de acordo com os meses do ano. Ela fica mais forte justamente nessa região do inverno para a primavera. Aqui, no caso, os máximos são justamente no mês de outubro. Então, note, a gente consegue efetivamente ver essas diferenças. Itutinga está a quantos quilômetros daqui do IAG? Em torno de 30, talvez. Então, assim, uma região relativamente próxima e que a diferença também, novamente, corrigida a altitude das torres, né, todos os outros efeitos corrigidos, a gente consegue ver diferença de até 5 graus Celsius entre o IAG e Itutinga. Bom, aí aqui é o trabalho também da Luciana, que eu já citei nos slides anteriores, junto com a orientadora dela, Denise Duarte. Esse é um artigo e a tese dela, misturei os slides porque eles mostram a mesma coisa. E aí tem uma coisa interessante. Quem estuda área urbana quer comparar São Paulo com outras áreas urbanas. Né? E dada toda a nossa complexidade da arquitetura urbana, foram categorizadas algumas zonas climáticas, né, urbanas, né, que são esses LCZs. Então é como se a gente criasse algumas categorias de áreas urbanas. Então olha que interessante, né? Tem classificações que vão de 1 a 10 para a área urbana. Aqui no trabalho da Luciana, cadê o laserzinho? Aqui. Aqui no trabalho da Luciana está faltando o LCZ2 e o LCZ7
porque não tem essa categoria tão bem espalhada em São Paulo, então ela não aparece nessa figura. Mas a figura aqui está mostrando a região metropolitana de São Paulo. A gente vê essa mancha urbana bem forte aqui, né, na região de São Paulo, do ABC, que tem muito dessa mancha, dessa categoria mais vermelha, que é a LCZ3, que é o típico baixo compacto, né? Então, é uma região que vai ter um monte de prédios muito próximos uns dos outros, mas que eles não são tão altos. A gente também vai ter outras categorias urbanas como alto compacto, muito parecido com essa, só que os prédios são mais altos, e isso faz diferença. Isso que é muito interessante de pensar, porque é melhor ter prédios altos compactos do que baixos compactos. Isso talvez não seja imediato de primeira, porque o efeito do alto compacto é que um sombreia o outro, né? Então, assim, você consegue o efeito do sombreamento de acordo com a posição do sol. Enquanto que o baixo compacto, todo mundo esquenta. Então, a gente vai ter outros tipos, né? Vai ter os que não são tão compactos, mas são altos, mais abertos, médio abertos, baixo grande, ocupação esparsa e indústria pesada, né? A gente tem essas 8 categorias de áreas urbanizadas que foram estudadas pela Luciana. E aí também tem as categorias vegetais. Então a gente vai ter vegetação densa, que é a esparsa, a B, a arbustiva, que é a C, essa herbácea, que eles chamam de categoria D, solo exposto a F, e classe G é onde tem água. E a Luciana também usou aquele índice de vegetação que eu falei lá atrás, que é o NDVI, que quanto maior o índice de vegetação, mais vegetação tem na região, né? Então ela vê, usando temperatura de superfície de satélite, durante o dia e durante a noite, novamente uma relação linear, que quanto maior o valor do NDVI, menor a temperatura. Então aqui a gente está falando de uma escala de 25 graus, que não à toa é mais frio 25 graus para o LCZA, que é justamente onde tem vegetação arbórea, e é mais quente, próximo de 33,5, na LCZ3, que é o baixo compacto, que é uma região urbana que esquenta, não tem o efeito do sombreamento. E isso acontece tanto durante o dia quanto durante a noite. E isso é muito interessante, claro, eu não sou especialista nisso, posso falar, mas quando a gente for pensar em plano diretor, em como que a gente vai ter que mudar a cidade para escolher essas categorias de arquitetura, a gente vê um efeito, né? Se vai ser um prédio alto, onde escolher essas posições. Então, esse trabalho, não à toa muito ligado com a arquitetura, ele é fundamental no que for da ideia de conforto térmico para a população que mora, né? Então, ele, de certa forma, dentro das suas limitações, ele consegue representar categorias que podem ser comparadas ao longo de todo o mundo, né? A gente pode pegar uma região urbanizada, Nova York, por exemplo, e ver como que é a LCZ de Nova York e fazer uma comparação. Bom, aqui também é um trabalho do Rodrigo Lustosa, essa é a região metropolitana de São Paulo. Novamente, né, a gente tem a temperatura mais quente no centro, na mancha urbana, mais frio aos arredores, aqui estação chuvosa. Mas o Rodrigo faz uma coisa muito interessante no trabalho dele. Rodrigo, que também vai dar um seminário aqui em algumas semanas, vai falar muito mais sobre esse assunto. Então, perguntem para o Rodrigo também, venham assistir o Rodrigo, porque vai ser interessante. Ele fez um corte numa longitude fixa, né? Então variando a latitude. Ele fez um corte numa dada latitude que varia a longitude. São essas posições aqui mostradas. Então, ele coloca aqui a altitude. Então, por exemplo, da posição mais ao sul para a posição mais ao norte, a gente vê aqui, né, o efeito principalmente da Serra da Mantiqueira, né, posição mais alta, depois ela baixa, mas aqui o efeito da altitude. Leste-oeste, né, a gente vê que São Paulo, essa região urbana, ela fica quase como se, né, dentro de um vale, né, olhando assim na figura, né, entre regiões mais altas, mas é muito interessante ver a analogia que ele conseguiu entre o índice de vegetação, esse NDVI que a gente está falando tanto hoje, com a temperatura de superfície TS dos satélites. Então, é muito nítido, né, que quanto menor o índice de NDVI, e ele é menor, né, entre essas posições, né, essa aqui é justamente o núcleo da mancha urbana,
Então aqui onde o NDVI é menor é onde a temperatura é mais alta. A temperatura na estação chuvosa alcança valores médios de 36 graus Celsius, a temperatura mínima em torno de 24, 25. E nos arredores, né, dessa mancha urbana a gente tem uma diferença significativa, né, de quase 8 graus de diferença. E aqui no corte latitudinal também dá para ver esse efeito, um pouco como o efeito no NDVI é um pouquinho mais suave, a gente não vê essa ruptura tão grande, mas também dá para ver, né, que essa região de menor NDVI é onde a temperatura de superfície é mais alta. Deixa eu ver só a hora para não me perder, beleza? Bom, aí a gente tem algumas iniciativas. Então, assim, se a gente for pensar nesse efeito da vegetação, é sempre muito complicado. A gente teria que espalhar termômetro para a cidade toda para a gente conseguir medir a temperatura do ar, né? Então, quando as pessoas querem fazer experimentos, os grupos de pesquisa fazem, eles acabam fazendo grandes, qual que é o nome? Grandes campanhas de medidas intensificadas durante um certo período do ano. E dentre essas medidas a gente consegue alguns exemplos. Então, esse foi um trabalho de um doutorado do Barros para a cidade de Cuiabá. Então, olha que interessante, ele pega um medidor de temperatura, ele protege ela dentro de um cano de PVC para reduzir o efeito da radiação incidente direta e também para proteger do vento, acopla num veículo, num carro, e fica coletando medida por essas ruas, esses transectos que tem aqui dentro de certos raios que foram definidos por eles, né? Então, eles conseguem transitar e vão medindo a temperatura, e vão vendo, estimando quanto que tem de vegetação nessa área que eles fizeram a temperatura. Então tem um ponto aqui 256, outro ponto 191, tem outros pontos da cidade. Foram várias medidas que eles fizeram. Em alguns dias da estação seca e alguns dias da estação úmida. E aí, às 8 horas da noite, né, por acaso foi o momento que eles tiveram a maior diferença de temperatura. Então, se a gente pegar todos os lugares, todas as medidas que eles tiveram com o carro nas regiões mais verdes, ou seja, que tem vegetação acima de 60%, a temperatura média nessas regiões foi de 30,9 graus. Fazendo a medida com o mesmo termômetro, no mesmo carro, no mesmo dia, só que para regiões com vegetação entre 0% e 20%, a temperatura aumenta a 35 graus na média. Então, são 4 graus de diferença dentro do mesmo raio. Eu acho que são raios de 500 metros, se eu não me engano. Então, no raio de 500 metros, só a diferença de temperatura é coisa de 4,1 graus Celsius, né? Isso foi consistente tanto na estação seca quanto na estação chuvosa. Esses mesmos 4, só mudou a magnitude aqui da temperatura, que é menor na estação úmida do que na estação seca, mas também 4,1 graus. E isso é muito interessante, porque aqui não é temperatura de satélite, aqui é temperatura do ar mesmo. Claro que tem uma série de questões a serem pensadas, mas essas iniciativas são muito importantes para as nossas medidas, para a gente entender de verdade qual que é o efeito, né, de você querer financiar um projeto na prefeitura para revegetar a cidade de São Paulo, quanto efetivamente. Então, são projetos como esse que mostram esses resultados. Bom, aqui é um trabalho feito para Beijing, né, na China. É um artigo de 2018 do Yan. E esse é um caso muito interessante porque tem um parque bem grande na China. Eu não lembro o nome, mas mesmo se eu lembrasse eu não ia conseguir falar. Mas é um parque que ele é cortado por uma grande avenida. Então, novamente, assim como essas medidas que foram feitas para Cuiabá, eles também conseguem colocar ou numa bicicleta, ou num carro, ou um monte de aluno de iniciação científica, né, que vai medindo, enfim, todas as maldades, né, possíveis, medir a temperatura ao longo de duas rotas, uma rota, né, anterior ao parque do lado esquerdo e depois do parque. E aí eles mediram temperatura e umidade. E qual não foi a surpresa, né, depois dessa altura do campeonato, qual não foi a surpresa é que quando eles chegam no limite do parque, a gente tem uma redução da temperatura, que é a curva vermelha, e um aumento da umidade relativa, que é a curva azul.
Então, o parque urbano, mesmo cortado por uma avenida que tem áreas pavimentadas dentro dele, ele consegue representar reduções da temperatura a diferenças de até 2 graus Celsius, né? Essa 2 horas da tarde, mas às 11 horas da noite, esse efeito foi ainda mais evidente, né? Bateu 3 graus na média, né, das medidas, e a umidade relativa aumentou aqui de 50% para 70%, só nos entornos do parque, né? Então isso é muito interessante. A gente tem demandas por parques, o Tantã, por acaso, é um bairro de São Paulo que tem bastante parque, mas a gente tem uma demanda muito grande por bairros, principalmente na Zona Leste, que tem poucos parques, e que eles têm um arcabouço de melhorias, né? Tanto climáticas, quanto se a gente for pensar em recreação, pessoas que fazem exercício físico, vai ler um livro, vai, sabe, assim, é uma importância muito grande desses parques urbanos. E assim, para terminar essa apresentação, está indo para a parte final, então como é que a gente pode pensar numa cidade mais inteligente, né? A gente tem muitas medidas discutidas, né? A gente vê até empresas que falam aqui nós somos carbono zero, né? Porque o lance de você desmatar uma região e poder replantar em outra que não seja necessariamente na mesma região, você pode compensar esse carbono, você pode na média estar no zero, mas você remover a árvore no quintal da sua casa, você vê notavelmente o efeito que faz no aumento da temperatura. Então, existe um pensamento que a mitigação é diferente da adaptação das mudanças climáticas, são conceitos diferentes. Enquanto a gente vem, né, estudando que o CO2 ele é a razão principal, né, do aumento da temperatura, os gases de efeito estufa como um todo, mas principalmente o CO2, a gente precisa que reduzir essas emissões é uma coisa muito importante. O que de fato essa é mitigar o problema, né? Mas isso não significa que, dados os aquecimentos que a gente já teve, que a gente não precisa também de medidas para nos adaptar ao aumento dessas temperaturas. E o que eu estou querendo aqui trazer é que as estruturas verdes, elas são muito indicadas, né? Muito propícias para esse sentido de adaptação às mudanças climáticas, ao aumento da temperatura. Então aqui eu peguei uma figura de um artigo, né, de Kong et al., também para Hong Kong, na China, e como que seria, né, possível colocar estruturas verdes, como que teriam que ser as estruturas urbanas para que tenha menos calor armazenado, que a temperatura não aumente tanto. Então a gente consegue ver, evidentemente, arborização viária, né, distribuída em todas as avenidas, canteiros, calçadas, a gente vê os tetos verdes, a gente vê paredes verdes, mais aqui para baixo, a gente vê esses espaços de ventilação dentro, tudo isso está entrando dentro do que a gente vai falar de estruturas verdes, porque elas não envolvem o que a gente chama da convencional, que é a estrutura cinza, né, que por exemplo, quando a gente quer controlar a enchente, a gente faz um piscinão, né, que é uma estrutura cinza clássica, né. Esse artigo vende, né, vende essa imagem, né, que vai parecendo até aqueles panfletos de testemunho de Jeová, né, que tudo em paz, tudo tranquilo, né, com todo respeito, claro. Mas aqui também a gente vai ter, o laser está falhando, só vou apontar, uma série dessas estruturas verdes citadas. Então, novamente, a gente vai ter os telhados verdes, as paredes verdes, né, os telhados verdes. Eu não falei, né, mas tem lagos artificiais, que também são importantes, controles, infraestruturas azuis. Tem uma coisa muito interessante, que a gente encontra muitos lugares que tem valas, né, então vegetar as valas é uma coisa muito importante. Ou, por exemplo, a calha que a gente tem na nossa casa, muita gente joga a saída de água para a rua, né, acaba virando um problema de drenagem urbana muito sério. Mas se todo mundo tivesse no quintal uma região urbana, uma região vegetada, que você colocasse a calha virada, né, a saída da água para essa região vegetada, você diminuiria a pressão sobre a drenagem urbana pra caramba. Mas estamos falando de temperatura, não estamos falando de vazão, mas só para falar que as estruturas verdes, além de contribuírem para a temperatura, também contribuem para a redução de enchentes, né? Além de poluição, como barreira física, enfim, tem uma série de outras medidas, mas eu resolvi focar na temperatura. Finalmente... Cadê meu filho? Ih, morreu? Será que eu consigo passar aqui?
Ixi. Bom, pelo menos está no penúltimo, né? Se fosse o primeiro, ia ser um problema. E agora, meu Deus do céu? Setinha não vai? Uma seta do teclado? Isso aqui travou? Socorro. Aqui, acho que agora vai. Peraí, vamos ver. Aumentou a temperatura. Travou, travei. Tem essa e mais uma, é isso? Isso. Essa é a última, então. Também um exemplo, né, de modelagem, então um modelo que simula bem esses efeitos da arquitetura urbana, que é o EnvMatch. E aqui é para tentar trazer uma luz nessa complexidade que é qual árvore vegetar? Quão adensado tem que estar? Porque isso aqui custa, né? Evidentemente tem uma manutenção, tanto de implementação quanto de manutenção. Então, assim, qual que é a densidade, qual que é... Enfim, esse é um trabalho também feito para a China, mas que joga um pouco de luz nesse sentido. Eles usaram 4 variedades, né, de árvores, né? Eu procurei os nomes populares, eu não sei se são exatamente esses, mas assim, se alguém aqui conhecer, se for mentira. Mas aparentemente isso aqui é uma mangueira, isso aqui é uma figueira, pata de vaca, e essa primeira é uma magnólia, alba. Não sei se vocês são familiarizados com essas árvores. Aí eles pegam e representam essas árvores dentro de um modelo tridimensional, né? Então, olha, essa aqui tem uma copa mais alta, essa aqui é um pouquinho mais espalhadinha, mais baixinha, essa aqui é mais espalhada ainda, essa aqui é meio depenada. Então, todos esses são representados tridimensionalmente dentro de um modelo do EnvMatch. E aí, com essas 2 vezes 3, 6 distribuições, maneiras, né, de arranjar as árvores. Então, assim, dividir igualmente, né, ponto a ponto, adensar, favorecer, né, uma orientação leste-oeste, uma orientação norte-sul, noroeste-sudeste, nordeste-sudeste, noroeste-sudeste, né? Então, eles testaram todas essas configurações com essas 4 variedades de árvore. Não significa que a gente vai sair fazendo isso em São Paulo, né? Isso aqui é um estudo específico, mas eles veem uma diferença muito grande de que o que fez muita diferença nesse artigo foi reduzir a radiação, atenuar a radiação solar incidente. E que foi mais eficiente fazer isso foram as árvores altas com copas largas, que estão igualmente distribuídas. Porque quando você adensa muito as árvores, as regiões que têm overlap é sobreposição de sombra, você perde eficiência, né? Você já tem uma sombra, vai colocar outra por cima, enquanto tem uma região que não está. Então, aqui é igualmente arranjada, né? É o que tem um efeito mais efetivo de diminuir o balanço de energia em superfície. Então, a gente nota aqui que esses even, são sempre as mais baixas, né? Tem 4 cores aqui, não sei se dá para ver, uma para cada tipo de árvore, né? Então, aqui no caso, a magnólia foi a que teve melhor desempenho, né? Foi a que mais sombreou, que mais diminuiu, mas o que foi comum para todas elas é que a distribuição igual no espaço maximiza o sombreamento e por isso teve um efeito mais eficiente em reduzir a temperatura do ar em superfície. É um assunto muito denso, muito longo. Ele pode ser muito complicado, mas ele também pode ser falado de maneira mais suave. Eu tentei ficar no meio do caminho. E eu termino por aqui. E quem tiver dúvidas, vai ser um prazer responder. Obrigado. E eu sentei num negócio aqui. Leonardo, muito obrigada, muito interessante essa sua palestra. Se alguém tiver dúvidas, passo a palavra. Alguém? Então, Deixa eu, só para o povo que está no YouTube poder acompanhar. aproveitar isso. Aproveitando, então, por exemplo, a gente nota em São Paulo árvores muito antigas e estão em época de caindo, de carro, de pessoas, essas coisas. Tudo. Como é que a gente pode estudar isso? Uma vegetação que não cause esse problema, porque na época, aqui mesmo dentro da USP tem isso.
Sim. A gente nota isso, né? Sim. E como é que se pode fazer estudos com essa visão? Ah, sem dúvida. Tem uma série de mecanismos, né, de serviços que precisam ser feitos para a manutenção desses cenários ideais que eu estou mostrando, né? A escolha da espécie, da radicular, né, da zona radicular dela, né? A gente teve aqui na física, aqui na USP, aqui dentro, aqui do lado, a gente teve que cortar, a gente não, né, tiveram que cortar árvores porque elas estavam abalando as estruturas dos prédios. Árvores que estão ali há quanto tempo, né, Márcia? Muito tempo. 53 anos. 53 anos. Então teve que cortar porque não foi planejado que não poderia se construir uma parede ali do lado daquela árvore, né? Então assim, a gente está falando de um planejamento urbano que é super desafiador, porque é difícil controlar. Com árvores não nativas, que árvores é não outro agravante. Árvores não nativas, não, bom, começa a época de chuva, a gente vê eletricidade sempre muito instável, porque tem queda de árvore que não foi, árvores que já estão mortas, que precisariam ter sido retiradas ou que não foram podadas. Então, assim, é difícil responder a sua pergunta, mas eu acho que existem assim, entendimentos das espécies que são importantes. Uma coisa, por exemplo, importante é que São Paulo só poderia replantar com espécies nativas da Mata Atlântica. Tem um estudo recente que está falando que tem região que não vai conseguir mais comportar, porque a temperatura ótima dessas espécies não aguenta com as temperaturas atuais. Esse artigo até fala que seria interessante fazer uma transição com uma espécie de cerrado, que é mais tolerante à temperatura, e depois aumentar para a Mata Atlântica. Então, assim, estudos indicativos são. O problema é quando esses atores, os biólogos, os meteorologistas, os arquitetos, os tomadores de decisão, sentam, conversam e chegam nessas decisões que precisam de manutenção, né? Não é só plantar. Não é só plantar uma árvore. Né? Não é só fazer um parque, né? Das redes elétricas. Exato, que não é subterrânea, mas enfim, tem uma série de questões, ela não pode ser muito alta. E isso tem um monte de coisa, assim, por exemplo, tem região que você coloca uma árvore, mas se você não melhora a iluminação, as pessoas têm medo, né? É uma questão de violência, né? É uma série de assuntos complexos, mas eu acho que tem um certo entendimento de alguns deles, e eu acho que também tem uma certa boa vontade, né? Até tem uma boa vontade de conversar com a academia, mas assim, os processos são diferentes, né? As medidas têm que ser tomadas rápidas e às vezes a gente é muito cuidadoso, tem uma demanda, mas a gente não consegue entregar. Então eu não tenho uma resposta clara para o senhor, mas eu lhe digo que assim, a gente entende um pouco das variedades e das necessidades. Falta recurso, falta iniciativa. Bom, aqui do YouTube, a Edna Moreno Domingues. Ah, minha mãe. É sua mãe, tem coro. Tem coro. Ela diz que concorda que tem que haver mais planejamento urbano, acho que é isso, né, com Sim. relação à manutenção da área verde. Principalmente São Paulo, né? O Marcos Vieira fala que seria interessante fazer um documento para a prefeitura para aplicar no plano diretor. Só que, infelizmente, na prática, os municípios loteiam em função das imobiliárias. Sem dúvida. A pressão A pressão imobiliária é muito grande. A gente vai estar passando por essa discussão agora. Existe o Plano Clima, o Plano VEG, que são planos da Prefeitura de São Paulo. A USP tem participação nessas discussões, então, assim, existe esse diálogo. Só que, assim, é sempre complicado, né? Porque é a ideia dos tempos, das necessidades e dos recursos que, às vezes, têm sobreposição, né? Que os próprios planos, às vezes, não conseguem dialogar entre si. Então, a gente vai falar de Plano Clima e falar de Plano VEG como se fossem coisas totalmente diferentes. Eu estou mostrando que eles têm uma intersecção enorme, né? Faz muita parte do entender o clima de São Paulo, explorar a vegetação de São Paulo, né? E a mudança cultural. Quem não vê aí todos os quintais ladrilhados, cimentados, falando que a árvore suja o quintal, né? Essa noção de que folhas no chão é lixo ou que é sujeira. Encalha a calha, né? Encalha a cara, né? É uma visão também cultural que tem que ser mudada, né? Da população como um todo.
essa história do aquecimento pelo desmatamento já é conhecido aqui para o estado de São Paulo. Tem estudos mostrando, né, como aumentou a temperatura do estado com essa história do desmatamento, que não fosse a Mata Atlântica lá no sul, na região do Vale do Ribeira, São Paulo seria totalmente pelada de áreas verdes, né? Assim, de vegetação nativa preservada. Sim. E essa preservação foi incentivada por essa observação de que o desmatamento realmente aquecia mais. Você falou muito agora no final sobre o diâmetro das copas das árvores, citou alguns exemplos. A pergunta existe muito impacto, por exemplo, aqui na cidade universitária as copas são altas, né? Para uma vegetação bem rasteira, vai ter um grande impacto de uma para outra? Vai ter. Assim, são dois mecanismos que têm que ser pensados ao mesmo tempo, até onde eu sei, né? A Márcia também pode me ajudar aqui. Mas vamos pensar em dois. E são dois ligados diretamente à radiação solar e à terrestre. Então são dois espectros feitos. Então, a copa sendo larga e bem adensada, ela vai atenuar mais a radiação. Você vai ter mais reflexão por parte das folhas, mas também vai ter mais absorção para fazer fotossíntese. Então a energia que vai chegar da radiação no solo para esquentar a temperatura é menor. Mas, por outro lado, ela também, a copa da árvore mais espessa, ela também vai absorver mais a radiação emitida pela superfície. Então são efeitos ao mesmo tempo, né? Tanto de atenuar a radiação solar incidente, mas acabar sendo ela acaba sendo um bloqueio físico, né, para a radiação terrestre de onda longa. Esse é um ponto. A região, a gramínea, ela não vai ter essa atenuação tão forte, ela vai receber boa parte direto, porque ela tem menos área verde, e ela também não consegue armazenar à noite. Então, ela esquenta mais e à noite ela também tem a chance de esfriar mais. Ela tem uma diferença grande. Agora, o que o senhor pode estar perguntando, e que é assim, toda a área verde ela é bem-vinda. Então, substituir um quintal asfaltado não, concretado, acimentado, por uma região gramada, já vai trazer uma melhoria. Você não precisa colocar um jatobá de 70 anos, né? Não precisa esperar 70 anos para ter esse efeito. Mas assim, só de você remover a parte asfaltada, você já vai ter uma redução na temperatura. Foi? A vantagem de uma árvore mais volumosa tem também a questão do calor latente, que é um tema que você Sim. nem abordou, Não, né? O processo de evaporação também ajuda a resfriar. Então, quanto mais área verde, quanto mais vegetação, tem um outro efeito benéfico para o resfriamento, que é consumir parte dessa energia para evaporar a água. E esse processo de evaporação, né, que é a nossa transpiração, ajuda nesse controle térmico também. Sem dúvida, eu não podia ter esquecido de falar isso, isso é muito importante. A energia que vai para evaporar a água, ela deixa de aquecer a superfície. Então, esse é o grande mecanismo das florestas, né? Ao usar a radiação para evaporar a água, ela deixa de aquecer. É ali, né? Ela joga a energia que vem para outro lugar, para um processo muito importante. Bom, a gente vai ter que encerrar. Agradeço mais uma vez. Alguém tinha pergunta? Desculpa. Eu estou disponível. Posso bom. ficar mais um pouco. Só fazer uma observação. A fotossíntese é um processo, né, uma reação química endotérmica. Ela por si só, ela esfria. Só está entendendo? Por si só ela esfria. Quem me disse isso foi dois arquitetos. O cara nem era na área de química, o cara era arquiteto. Eles que me explicaram isso. A fotossíntese é uma reação química endotérmica, nem a exotérmica. O exemplo mais típico de uma reação química exotérmica, por exemplo, é a combustão do álcool etílico, por exemplo, que gera uma quantidade absurda de calor, né? Uhum. A queima dos hidrocarbonetos, por exemplo, de maneira dos hidrocarbonetos, eles vão liberar. É isso aí. Eu estava expondo que eu estava observando, né, que a fotossíntese por si só é uma reação química complexa, né,
toda ela é endotérmica, né? Ela é endotérmica, ela esfria exatamente o contrário da reação química exotérmica, que acrescenta calor ao ambiente, né? Libera calor. É isso. Esse é o exemplo de reações exotérmicas, é a queima de hidrocarboneto, né? Isso. Que libera energia para o ambiente. Reações exotérmicas. A fotossíntese é um processo endotérmico. Foi num evento que teve numa sociedade de engenheiros e arquitetos, que eu comentei com eles que tinha gente falando que não, que a Amazônia não é a maior, acho que é a maior floresta tropical do mundo, né, contínua, né? Que nada, que não é o pulmão do mundo e tal. Tinha esse argumento, né? Eles observaram o seguinte: não, realmente, que quem produz mais oxigênio para o ambiente são as algas clorofiladas. São as algas clorofiladas que estão nos oceanos. Realmente, estatisticamente, em volume de oxigênio, são essas algas, essa massa de algas, né, que produz o oxigênio do planeta em maior quantidade. A floresta não seria. Porém, não é o pulmão do mundo, é o ar refrigerado do mundo. É o ar refrigerado do mundo. Né? Quer dizer, se houver uma redução da floresta tropical, haverá um impacto ambiental terrível. Então, houve essa observação. O ar refrigerado do mundo. Né? É isso. A Amazônia, ela não, as florestas de maneira geral, né? As florestas, mesmo a tundra, exatamente devido a isso, que o processo da clorofila, da fotossíntese, fotossintético, ele absorve o calor, ele é endotérmico. Tanto assim que eu morei no Rio de Janeiro. Você ia na Floresta da Tijuca, você sentia frio lá dentro. Podia estar o calor que tivesse aqui fora, em pleno verão. A pessoa sentia o frio lá debaixo daquela floresta. Sim. Frio mesmo, devido a isso. Aqui na UF também. Se você andar em algumas ruas aqui, sentido da Rua do Lago, né, que tem uma floresta, você também vai sentir uma diferença. Tanto isso é verdade que o orvalho, é claro que não existe fotossíntese na escuridão, mas fica úmido a superfície de algumas plantas clorofiladas, forma gotas d'água e tal, devido a isso também, eu acho. Sim, ela condensa, né? Porque ela intercepta o vapor d'água e ela é mais fria do que o ar, então ela condensa. É isso. Eu agradeço, é isso mesmo. Algum outro comentário, gente? A gente está tendo um simpósio de iniciação científica hoje, que outros alunos da graduação estão apresentando posters sobre seus trabalhos aqui no estacionamento. Sentido a catraca, se vocês descerem uma escada ou descer a rampa, vocês vão cair direto. Eu convido vocês a assistirem. Eu vou precisar sair porque eu vou avaliar esses posters também. Mas eu agradeço muito a participação de vocês, espero. E convido-os para vir na apresentação do Rodrigo, que daqui a algumas semanas que vai falar sobre assuntos bem parecidos. Desde que ela mande pra gente aí. Esse do Rodrigo vai ser quinta-feira que vem, quarta-feira que vem. Vocês estão nessa lista de e-mail que circula? Eu tenho recebido, sim, todos os eventos, as palestras que tem. Uhum. Certo? Legal, eu não sei dizer quando que vai ser, mas eu falei com ele hoje, ele falou, eu vou apresentar também. A gente até combinou de não falar coisas muito parecidas, porque aí um complementa o outro. Mas legal, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela participação. Só um esclarecimento seguinte, você citou em uma palestra que tem satélites que medem temperatura, como é que é possível isso? Eles medem a emissão no infravermelho da superfície, é isso? Exatamente. O que tem é o seguinte, tem uma equação chamada equação de Stefan-Boltzmann, lei de Stefan-Boltzmann, que ela fala que a radiação que é emitida pela superfície, que é no infravermelho termal, ela depende da temperatura elevada à quarta potência. Só que tem um termo na frente chamado epsilon, que é a emissividade.
Então, não é simplesmente medir a radiação, você precisa saber a emissividade da superfície, mas a gente tem algumas estimativas disso. Então, o satélite ele intercepta essa radiação terrestre emitida, de onda longa, E faz um cálculo em cima e disso. aí, tira a raiz quarta, e sabendo a emissividade, você calcula a temperatura. A temperatura mais de superfície que é que está emitindo. É claro, vai avaliar a temperatura ambiente. Essa temperatura de mais na pele superfície. é mais superficial. O satélite, estou me referindo ao satélite artificial, né, que mede a temperatura que você citou aí, que tem Ele mede a radiância, essa a irradiância. radiância do infravermelho. Exatamente. Ele consegue interceptar o quanto está saindo de radiação terrestre, né? Ele intercepta essa potência, né? Vamos dizer assim, E essa, faz esse esse fluxo, né? Esse O fluxo. calor é isso mesmo. O calor é nada mais nada menos do que o efeito do infravermelho. Não é isso que a gente aprende até nos compêndios básicos de física e tudo. Um depende do outro, porque a gente emite radiação terrestre, essa do infravermelho próximo, por causa das temperaturas em torno de 15, 25 graus, né? Se a nossa porque a temperatura do Sol, por exemplo, vai emitir um máximo no visível. Por quê? Porque é 5.000 graus Celsius, né? Então, assim... Além do infravermelho, tem outras radiações que produzem uma sensação térmica, não é isso? Como o raio gama, por exemplo. São radiações mais energéticas, que a gente não consegue ver, porque elas são comprimentos de onda muito menores. E que também produzem um efeito de quentura também, né? Térmico, né? Essas coisas, né? Eu acho que sim, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, o raio gama chega a queimar, destrói tecido. Ah, sim, né? é igual o exame que a gente vai fazer, né? Assim, com radiação. É porque o raio gama, por exemplo, eu estava lendo que qualquer molécula orgânica, sob coincidência do raio gama, ela desnatura, ela quebra Ele qualquer é muito molécula. energético. Eu realmente não sou um grande conhecedor desse assunto, mas ele é muito energético. Claro. Então, o que chega do Sol é o visível, o que a gente emite por causa do nosso corpo, né, da remissão, é o Agora, terrestre. eu queria fazer uma pergunta para você. O que é a sensação térmica? A grande imprensa fala muito ultimamente, né? A sensação térmica. É que a sensação térmica, ela envolve mais do que temperatura. Ela vai envolver a umidade e o vento também, de certa forma. Então, dias que estão mais úmidos, a gente tem uma sensação térmica mais alta, né? A umidade... Então, assim, se você vai para Manaus, você vai sentir muito calor, não só porque a temperatura é mais alta. Se você vai para a mesma temperatura, mas já mais seca, mais para o sertão, você vai sentir mais calor em Manaus do que no Nordeste. É que elas são variáveis. É por isso que muita gente estranha. Por exemplo, vai para Nova Friburgo, no estado do Rio, a 900 metros de altitude. É um clima frio e seco. Petrópolis fica praticamente um município vizinho. A sede lá do município é frio e úmido. A sensação é diferente. É diferente. Nossa, é diferente. Lá, às vezes a pessoa suporta, tem indivíduo que suporta mais uma condição do que outra. Na verdade, tem gente que não suporta um frio úmido, por exemplo, tem gente que não suporta, que acha uma sensação desagradável. Sim. Enquanto que a mesma temperatura, mas num clima seco, o cara sente bem pra caramba. Poxa, tá frio, tá 5 graus. Exatamente. Mas como tá Muito seco, o cara seco. sente agradável. Exatamente. A mesma temperatura, mas com aquele Exatamente. nevoeiro e tal, cara. Exatamente. O calor também é a mesma coisa. O calor é mais ainda representativo ainda disso, dessa questão aí de tolerância à temperatura. Tem gente que calor muito úmido, pessoa às vezes sente desagradável, outros não, outros acham melhor e assim por diante. Depende de indivíduo para indivíduo. Estive no sul da Bahia, lá é quente e úmido. Eu achei agradável. Pô, que bom, rapaz, que clima bom. Não, exato. Às vezes assim, São Paulo, por exemplo, é um lugar que venta pouco também, né? Então, venta pouco? Venta relativamente pouco. Então o vento também um fator não também. traz a minha aquele, cidade no interior de Minas 8 horas da manhã o sol já está queimando. Então quando a gente vai falar de conforto, vai envolver outras variáveis que a temperatura, né? A temperatura então, é só um tem deles. Essa questão aí da sensação térmica que foi uma expressão que foi
Obrigada.